O começo depois do fim, capítulo 491, Ecos dos Caídos. Ponto de vista, Arthur Levin. Por um instante, o vale na encosta da montanha parecia congelado, o tempo imóvel. O alvo de nossa caçada pairava acima de mim, agora verdadeiramente colossal. 4 pescoços arqueados se erguiam a mais de 18 metros de um corpo bulboso e distendido. 6 membros semelhantes a troncos sustentavam o peso da criatura, cada um terminando em pés membranosos com garras. Um par de garras carnudas, de aparência aviana, estendia-se para frente a partir de seu peito, com garras afiadas de 60 centímetros abrindo e fechando incessantemente nas pontas. Incontáveis tentáculos brotavam no lugar de uma cauda, cada um com uma lâmina, protuberância óssea, gancho ou garra na extremidade, contorcendo-se e estalando ao redor do enorme corpo. No topo de cada longo pescoço havia uma cabeça que lembrava de um dragão transformado, longa e reptiliana, cada uma quase idêntica às outras. Suas horríveis mandíbulas se abriam verticalmente entre os olhos, dividindo as cabeças ao meio. E, queimando entre dentes longos e irregulares, as chamas violetas da destruição dançavam em suas mandíbulas escancaradas. A cena voltou a se mover, e os latidos, ganidos e uivos intermináveis de milhares de bestas ecoaram novamente pelo vale arborizado. Uma lança de mana branca brilhante, tingida com éter púrpura, cortou o ar e atingiu o peito da monstruosidade, ou pelo menos deveria ter atingido. As chamas da destruição saltaram, agarrando a mana e queimando-a. A lança nem sequer tocou as escamas negras. Mantenham distância! Riven gritava. Ele havia atraído os outros 3 basiliscos para si, e trabalharam juntos para formar uma barreira oscilante de vento negro que dançava em formas sombrias. O basilisco de um braço só conjurou uma tempestade giratória de vento do vazio e ferro-sangue, mas seu feitiço era reduzido a nada sempre que tocava a destruição. As enormes asas da monstruosidade bateram, provocando um furacão que derrubou árvores e lançou os membros de nosso grupo de caça para trás. Eu acompanhava Eli com um fio de minha consciência, ela estava segura nas costas de Bu, protegida por uma barreira conjurada e sustentada por Virei e Sylvie. Outros fios monitoravam os movimentos e feitiços dos demais. Eu retinha meus próprios ataques. A lâmina de éter infundida com destruição estava firmemente apertada em meu punho, mas usá-la contra a encarnação anterior do monstro só havia piorado nossa situação. As chamas violetas ao redor de minha espada explodiram para fora, formando a silhueta de lobo das sombras do meu companheiro. Ele sacudiu a cabeça, rosnando profundamente, antes de disparar. A runa divina da destruição emanava um poderoso brilho de dentro dele e, conforme corria, começou a se transformar. Seu torso se alargou e inchou, seu pelo endureceu em espinhos ao longo das costas, e sua juba em chamas tornou-se lâminas dentadas de fogo púrpura. Cada batida das asas do monstro espalhava destruição pelo vale. Fogo violeta devorava rochas, árvores e o próprio solo. Regis mergulhou no caminho de uma torrente sendo disparada, e um jato correspondente de chamas violetas escapou de suas mandíbulas. Destruição devorava destruição. Um arrepio involuntário percorreu minha espinha. Precisamos acabar com essa batalha depressa. O grupo de caça estava em movimento. Recuaram em grupos, cada raça se unindo para proteger e apoiar seus companheiros de clã. Por um momento, todos se concentraram em se recompor e evitar os ataques da besta. Os gritos e provocações empolgados desapareceram, assim como os gritos de batalha. Cada rosto azul exibia a concentração. Aquilo já não era mais uma caçada, mas uma luta pela sobrevivência. A monstruosidade de 4 cabeças havia subido a 9 metros no ar. Girou e caiu de volta ao chão entre os dragões, suas garras cortando e dentes mordendo. Escudos conjurados se despedaçavam sob a força da criatura. Azuras se lançavam para longe a velocidades estonteantes. Garras de fogo de 9 metros cortavam o ar, atravessando a coroa de fogo violeta e deixando arranhões finos ao longo do corpo da monstruosidade. O feitiço mal deixou um arranhão nas chamas da destruição. Regis se chocou contra a besta de cima, suas mandíbulas se fechando ao redor da base de um dos pescoços. Os uivos pesadelescos da horda contida no ventre da monstruosidade se intensificaram, e o fogo de sua destruição se expandiu. Por todo o corpo, fissuras surgiram entre as escamas e os trechos peludos. Seu corpo mal conseguia conter a destruição. Estava se consumindo por dentro. Mesmo enquanto 2 cabeças se viravam para atacar Regis, outras 2 avançaram como cobras na direção dos Azuras com uma velocidade incompatível ao seu tamanho. Virou-se e avançou contra Naisi e um de seus companheiros ao mesmo tempo.
Pegos de surpresa, o desvio de Naesia foi lento demais, tarde demais. Godstep me levou pelo campo de batalha. Apareci dentro da sombra de um conjunto de mandíbulas verticais que se fechavam ao redor da Fênix. Minha mão segurou a dela, e nós nos dissolvemos novamente nos caminhos etéreos. Descargas de energia púrpura brilhante correram pelo meu braço e atravessaram Naesia. Sua mandíbula estava firme, seu lábio curvado em um sorriso de escárnio, seus olhos ainda focados nos dentes que já não estavam ali. O chão tremeu, e dezenas de punhos gigantes de ferro-sangue emergiram da encosta da montanha. Agarraram tentáculos, pernas e até uma das asas, tentando prender o monstro. A destruição corroía dedos e punhos de metal negro, mas a criatura estava se debatendo. Se conseguirmos imobilizá-lo, em minhas palavras morreram em minha garganta. À distância, vi um dos membros da criatura descendo em direção a Abu e Eli. Eles seriam esmagados. A mana do escudo prateado que os protegia já estava se dissipando. Minhas mãos soltaram a de Naesia, e Godstep brilhou novamente. A runa divina pareceu levar uma eternidade para ser ativada. Já sentia meus pés cavando o solo macio e chamuscado enquanto uma parte de mim gritava para correr, enquanto outra lutava para encontrar os caminhos etéreos novamente. Finalmente, Godstep me levou. Aparecia ao lado de Eli enquanto Bu tentava se lançar para fora do caminho da garra que descia rapidamente. O éter correu para meus músculos e membros enquanto eu me preparava. A ponta áspera de um pé com garras mais comprido do que eu tinha de altura me atingiu. Meu corpo estremeceu sob o peso incrível e a força inacreditável. Meu núcleo se contraiu, forçando ainda mais éter para fora. Bu já estava em movimento, tentando carregar Eli para longe, mas chamas ametistas serpenteavam para baixo das garras como chicotes, golpeando o ar e o solo com a fatal destruição. Estendi a mão para eles. Enquanto meu braço se esticava, um chicote de destruição o envolveu. O material da minha armadura estalou e rachou, derretendo sob o consumo implacável. Minha carne e osso não duraram mais do que isso, e o membro caiu, em chamas. Um brilho prateado surgiu entre mim e Eli, e o peso que me pressionava diminuiu. Silverleague pairava entre nós. Estava mais uma vez na forma da espada como Aldira empunhava, ágil e ornamentada, brilhando tão intensamente que era quase difícil de olhar. Um escudo esférico de mana pura irrompeu dela, desviando a garra descendente da monstruosidade, que abriu um longo sulco no solo rochoso. Os punhos de ferro-sangue já não a seguravam. Regis lutava para se libertar de uma pilha de troncos onde havia sido lançado, derrubando várias árvores sobre ele. Silverleague se transformou, assumindo a forma do arco sem corda enquanto caía de volta nas mãos surpresas de Eli. Bu fez um movimento amplo, colocando Virei e seus dragões entre Eli e a monstruosidade envolta em destruição. O éter se contraiu no ar, e nosso oponente tremeu, subitamente mais lento. Senti a concentração de Sylvie enquanto ela lutava para prendê-lo em um punho de tempo contido. Regis estava no ar novamente. Ele se lançou contra a criatura trêmula, segurando-a logo abaixo de uma das cabeças e puxando o pescoço para trás, revelando o ferimento profundo que fiz durante seu último ataque. Seu controle sobre a destruição o mantinha seguro, permitindo-lhe permanecer dentro da aura da monstruosidade. Zelina havia organizado seus leviatãs. Eles estavam reunidos, trabalhando para conjurar uma arte de mana. O vale se encheu de mana do atributo água, tornando o ar subitamente com cheiro de mar. O foco deles era o ferimento exposto. Do outro lado do campo de batalha, os olhos de Zelina encontraram os meus. Não havia medo ali, nem caos de pensamentos confusos. Ela estava no controle, tanto de si mesma quanto de seu grupo. Ela reconheceu que não podíamos matá-lo, pelo menos ainda não. Precisávamos de um plano para impedir que continuasse a gerar novas e mais fortes encarnações de si mesmo primeiro. Conjurando uma nova lâmina etérea em minha mão restante, ajustei minha postura. Uma das cabeças draconicas mordeu Regis. Senti seu medo e fúria, mas também sua sede, de dor, de sangue, de destruição. A runa divina o sustentava, e sua maestria sobre o édito contrabalançava a do nosso oponente. O céu escureceu acima de nós, cinza e negro entrecortados pelo vermelho da mana do atributo fogo. Essa mana se condensou rapidamente em bolas de fogo branco ardente que caíram como meteoros, bombardeando a monstruosidade uma após outra. A maioria se dissolveu na destruição, mas algumas perfuraram buracos irregulares nas enormes asas ou explodiram contra suas costas blindadas, provocando gritos abrasadores de dor e raiva da criatura.
Como um só, os leviatãs avançaram e giraram em uma espécie de dança. Uma onda de mana varreu adiante, mas a manifestação visível do feitiço era tão sutil que quase a perdi, mesmo com Helm-Eart e o gambito do rei. Uma fina meia-lua de mana cortou em direção ao pescoço ferido exposto. Chamas violetas saltaram para alcançá-la, mas a onda de mana circundante golpeou a destruição, incapaz de extingui-la, mas alimentando-a enquanto protegia a lua crescente. O feitiço cortou o fogo e, em seguida, o pescoço. Ergui minha arma de baixo para cima, do quadril ao ombro. Os caminhos etéreos se abriram, e uma linha brilhante de luz púrpura cortou vários pontos de uma vez. Sangue em chamas irrompeu de uma dúzia de ferimentos. 2 dos 4 longos pescoços e cabeças colapsaram como árvores caídas. Uma pequena asa se desprendeu do corpo bulboso. Uma perna cedeu, flácida e arrastando-se. O tempo voltou ao normal. As 2 cabeças restantes rugiram. A criatura se ergueu sobre 4 de suas 6 pernas grossas, suas garras cortando o ar, os muitos tentáculos estalando furiosamente ao seu redor. Sylvie estava enfraquecendo, o uso repetido de suas artes Aevum drenavam sua energia. Regis voou em círculos ao redor do monstro ferido, combatendo sua destruição da melhor maneira que podia. Shul se mantinha à distância, lançando feitiços com os outros, incapaz de se arriscar a se aproximar para um ataque físico. Eli disparou flechas douradas de energia protetora contra qualquer azura que fosse pego pelas ondas de fogo de destruição que ainda estavam devorando a encosta da montanha, dando a eles um momento para escapar. Com uma camada da minha mente, acompanhei os esforços dos azuras para manter a monstruosidade presa com um feitiço e, ao mesmo tempo, evitar sua destruição. Zelina e Riven lideravam, gritando ordens e garantindo que os ataques não matassem a criatura, embora não tivesse certeza se isso era sequer possível. Com outra, continuei me movimentando, ajudando como podia sem causar mais danos diretos ao nosso oponente. O restante da minha mente voltou-se para o problema dessas encarnações. Eu me lembrei das Relictons, onde as bestas etéreas podiam se regenerar infinitamente. Se isso foi intencional, de onde veio essa criatura? Parecia possível, embora improvável, que os antigos Azuras que criaram Efeltus tenham fabricado essa fera misteriosa, semeando seu potencial na magia deste lugar. Também era possível que nossa presa tivesse se formado aqui a partir da interação entre a mana azul e o éter pressionando contra Efeltus através da barreira, vindo do reino etéreo. A forma dela, sua natureza grotesca e torturada, era como uma manifestação física da raiva carregada pelo éter, conforme descrito pelo destino. Simultaneamente, considerei 2 outros lampejos de uma nova percepção potencialmente relevantes para a batalha. Primeiro, destruição. Eu precisava ser capaz de separar o consumo infinito das Azuras. Meu braço ainda estava se regenerando, mas nem mesmo os Azuras podiam igualar minhas habilidades de cura. Era apenas uma questão de tempo até que a destruição da monstruosidade começasse a consumi-los, um por um. Era essencial que eu a isolasse de alguma forma, limitando sua capacidade de continuar espalhando as chamas violetas. Não fazia muito tempo desde que elaborei o plano para evitar os olhos de Agrona com uma dimensão de bolso, e essa ideia pairava perto da superfície de meus pensamentos de várias camadas. Eu já havia formado tal dimensão de bolso 2 vezes, a primeira, quase por acidente, inspirado pela magia rúnica Dusd em um momento de puro desespero, a segunda, de forma mais intencional, para me esconder dentro do refúgio de Sylvia entre a clareira das bestas e os escombros de Elenoir. Essa segunda dimensão de bolso não foi posicionada lá por sentimentalismo, no entanto. A marca da vontade de Sylvia ainda existia dentro de seu refúgio escondido. Eu não tinha mais a vontade dela dentro do meu núcleo, então precisaria de sua centelha, a marca que ela deixou na mana por meio de seus meses de rituais de teletransporte e feitiços de parar o tempo, para formar uma segunda dimensão de bolso. Eu não tinha nenhum vestígio de Sylvia aqui para usar como catalisador a fim de conjurar uma dimensão de bolso e prender a besta, o que significava que precisava de outro meio. Entretanto, estávamos próximos à barreira que separava Efeltus do reino etéreo. Eu senti essa barreira em chama eterna, na fonte, e novamente ao longo da costa da vila de Leviatãs, Eclesia. Aqui também, na montanha sempre ascendente das Fênix. Efeltus em si era, de alguma forma, uma dimensão de bolso. Ainda conectado ao reino físico em que meu mundo existia, mas protegido por uma barreira que afetava a própria realidade, contendo espaço, tempo e vida juntos. Foi então que, entre um momento e outro, com as muitas camadas da minha mente trabalhando juntas como engrenagens de uma máquina complexa, compreendi o que fazer. Recuem! Gritei. Comigo,
Pensei diretamente para Regis. SYLV, fique com eu. Preciso de você fora da barreira. Ambos meus companheiros estremeceram ao serem inundados com muitos pensamentos de uma só vez, mas contive o pior do efeito, focando minha na mensagem e intenção. Enquanto indicava direções, também estava despejando éter purificado e moldando-o. A monstruosidade híbrida bateu suas asas restantes e lançou-se ao ar. Duas bocas babavam saliva negra ardente enquanto rugiam, e o uivo dos cães crescia tão alto que ameaçava me sobrecarregar mesmo com o gambito do rei. Mana, pesada e quente como um cobertor, envolveu-me, abafando o som horrível. Olhei para trás e encontrei Ellie. Ela estava concentrada em controlar a mana ao meu redor, formando uma espécie de abafador para absorver o som. Pisquei para ela, então dei um passo à frente. O mundo começou a ondular e a distorcer, como se eu estivesse dentro de um globo de vidro ainda quente sendo moldado. A tensão era intensa, mas eu estava preparado. Na primeira vez que formei uma dimensão de bolso, isso me matou, ou teria me matado se não fosse pelo sacrifício de Sylvie. A segunda vez levou horas de manipulação cuidadosa enquanto eu navegava pelos fios da magia residual de Sylvia. Agora, eu tinha apenas segundos. SYLV, eu preciso de tempo. Através da nossa conexão, senti Sylvie recorrer às artes Aevum que vinha praticando desde sua ressurreição. Ela estava cansada, a tensão de suas habilidades era significativa, mas ela pressionou contra a fadiga, extraindo percepção e inspiração da letargia de suas próprias faculdades mentais e colocando esse sentimento no éter, que tremia e resistia enquanto era contido. A besta em ascensão desacelerou, seu bater de asas subitamente lento. Uma lança de luz brilhante estava se formando acima dela, e a mana se apoderou, fluindo como grãos de areia através de uma ampulheta que estava inclinada quase na horizontal. Um bando de aves de rapina flamejantes deixou de voar rapidamente em direção à besta para um voo preguiçoso pelo ar. Regis, por outro lado, cruzou o campo de batalha em alta velocidade, transformando-se enquanto se aproximava. O éter continuava a se agitar, ganhando velocidade em vez de diminuir. O globo solidificou-se no momento em que Regis, agora pouco mais do que uma sombra etérea, passou pela minha carne e entrou no meu núcleo. O resto do mundo desapareceu. Dentro da dimensão do bolso, era só eu e a besta. Uma ilha de terra esmagada e desintegrada flutuava em um mar de energia incolor e sem luz sob um céu aberto refletido no interior de uma esfera de aço simples. A monstruosidade se chocou contra a borda da dimensão de bolso, fazendo-a tremer. As chamas da destruição espalharam-se pela superfície de aço, mas não havia matéria física para devorar. Era simplesmente um fim, e ali era onde a própria destruição parava. A besta arranhou o interior, frenética. Uma cabeça atacou, mordendo o vazio. A outra virou-se para mim. Suas asas batiam, empurrando seu corpo contra o interior da dimensão de bolso, enquanto a criatura rugia e lançava um jato de fogo púrpura. Fogo violeta irrompeu ao redor do meu corpo, dentro do meu núcleo. Regis conectou a runa divina da destruição a mim, conjurando uma aura de destruição através da minha carne. A destruição ao meu redor consumia a destruição que me atacava, e as duas forças opostas devoravam-se mutuamente. Eu atravessei a pequena dimensão de bolso um segundo depois, enquanto a besta caía sobre mim, com suas garras e dentes restantes rasgando e dilacerando o ar carregado que deixei para trás. Agora sou eu e você, falei, duvidando que a horrível aglomeração de partes me ouviria, com o eco do uivo vindo de sua barriga inchada. Percebendo que minha carne não estava sob suas garras dilacerantes, ela hesitou, os pescoços se virando para me procurar. Os olhos brilhando com destruição, se estreitaram. Do chão, olhei para cima. Suas cabeças estavam a cerca de 20 metros acima de mim, se movendo de um lado para o outro. Pelos olhos de Sylvie, também vi o lado de fora da dimensão de bolso. De repente, as chamas da destruição se apagaram. A montanha estava em ruínas, e os outros membros do grupo de caça observavam ao redor, maravilhados. Sylvie era minha âncora fora da dimensão de bolso, e eu era dela dentro. Ela sentiu minha sondagem, ouviu minhas necessidades dentro da minha mente. Vamos terminar essa caçada. A criatura sibilou, suas asas batendo enquanto se lançava para a frente. Então, tão repentinamente quanto fechar um livro, a luz dentro da dimensão do bolso ficou cinza, a criatura congelou, e o uivo dos monstros em seu interior ficaram maravilhosamente silenciosos. É mais fácil, um pouco. Sylvie pensou através de sua concentração. O espaço é muito menor, e somos só nós três. Eu consigo segurar isso, por um minuto.
Talvez 2. Não era muito, mas eu sabia que ela estava fazendo tudo o que podia. Eu voltei toda a minha atenção, ampliada pelo gambito do rei, para o segundo ponto de insight. Na noite anterior, quando estava sentado à frente do fogo, depois que todos haviam se deitado, fiz progressos em uma ideia que me acompanhava há muito tempo. Com God Step, abri um dos pontos pelos quais eu poderia percorrer os caminhos etéreos, deixando-o aberto. O éter havia escorrido, tornando nossa fogueira roxa. Eu tinha, efetivamente, aberto um buraco diretamente dessa realidade para a dimensão etérea. Sem saber, já estava utilizando os caminhos etéreos para viajar pelo reino etéreo há algum tempo. Depois de aprender sobre essa conexão, teorizei que poderia abrir meus próprios caminhos para o reino do éter, mas na noite passada foi meu primeiro passo nessa direção. Agora, eu precisava ir muito mais longe. Com o tempo parado dentro da bolha da minha dimensão de bolso, comecei. Teoricamente, algo dentro da monstruosidade estava conjurando ou gerando essas novas encarnações. Da sua morte, uma versão ainda mais forte dela mesma nascia. A cada renascimento, não só ela ficava mais forte, como também parecia adquirir características mutiladas dos seus caçadores, nós, incluindo um domínio sobre a destruição quando usei esse aspecto para matá-la. Mesmo depois de tudo o que aprendi, não entendia como isso era possível, mas não havia dedicado muito poder de processamento para descobrir. Mais importante do que como isso acontecia era como eu poderia pará-lo. Voltando à noite anterior, procurei a sensação que tive em frente ao fogo, antes do sonho de Sylvie me interromper. Novamente, com God Step mostrando os pontos individuais conectados pelos caminhos etéreos, imaginei um buraco entre o reino etéreo e minha dimensão de bolso. Desta vez, procurei um ponto de conexão dentro das entranhas distendidas da horrível besta congelada. Procurei o ponto, sentindo e ouvindo o que 3 passos havia me ensinado, mais confiante agora, mas sabendo que o tempo estava acabando. Tênue e distante, quase imperceptível através da arte Evun de Sylvie parando o tempo e as chamas imóveis da destruição, um buraco se abriu. Antes, o éter vazava do além para Efeltus. Agora, com a própria besta atuava como uma rolha, outra coisa tentou sair, para o reino do éter. O buraco ainda não era grande o suficiente, então puxei com mais força, forçando-o a ficar mais largo. O tecido entre as realidades resistiu. Uma chama escura ametista tremeluziu. Uma asa se contraiu. Um par de olhos se concentrou novamente em mim. Fora da esfera, Sylvie tremia, sua mente estava começando a se romper. Grande parte da minha consciência estava dedicada a outras coisas, pensamentos operando paralelamente ao meu foco principal. Lembrei-me do que Zelina havia dito. Fio por fio, realinhei as camadas ramificadas da minha mente, esvaziando minha cabeça de qualquer pensamento, exceto o foco absoluto no buraco perfurado entre os reinos. Ele se alargou um pouco. A besta se aproximava, avançando lentamente, lutando contra o controle de Sylvie. A fria realização me atingiu. Havia uma outra coisa em que eu estava focado, e não tinha poder suficiente para fazer as duas coisas. Respirando fundo, soltei meu controle sobre a dimensão de bolso. A esfera que nos continha explodiu e voltamos para o mundo real. O controle de Sylvie sobre seu feitiço se quebrou, e a besta arranhou o chão, suas cabeças gêmeas descendo em minha direção. Ela parou bruscamente, tão de repente quanto tinha começado a se mover novamente. Ambas as cabeças se inclinaram para trás e para baixo em direção ao torso protuberante. De repente, caiu de costas e começou a arranhar sua própria barriga. Dentro dela, os uivos continuavam, mas estavam abafados, distantes. Mantive o ponto aberto dentro de seu corpo. Não podia ver o que estava acontecendo dentro da besta, mas podia sentir claramente. O portal estava puxando as encarnações futuras ainda não nascidas, arrancando-as deste mundo. Cada uma delas ardia com a centelha da destruição que coloquei em sua carne quando a última encarnação morreu. Fracas e sem seu potencial, essas futuras bestas queimavam. Uma a uma, depois 10, depois centenas. Então milhares e milhares. Era impossível contar. Contudo, a destruição devorou todas no vazio frio do reino etéreo. Ao meu redor, os Azuras estavam gritando. Eli estava gritando. Porém, não conseguia processar suas palavras. Minha mente inteira estava focada completa e perfeitamente em uma única tarefa, manter aberto o buraco entre os reinos. As chamas de sua destruição haviam se virado para dentro e agora estavam devorando a própria besta.
E ainda assim, com um portal em suas entranhas e a destruição sob suas escamas, parecia que ela não poderia ou não queria morrer. Suas garras se estenderam para mim. Tentáculos de cauda chicotearam e cortaram em todas as direções. As mandíbulas de suas duas cabeças restantes se esticaram em minha direção. Basiliscos, fênix, dragões e leviatãs se lançaram em minha defesa, batendo na monstruosidade com tudo o que tinham. Raios, balas e manifestações disformes de mana complexa cortaram, queimaram e escavaram sua carne, ampliando as feridas da besta e forçando-a a se afastar de mim. Um leviatã foi pego sob um grande pé, esmagando o homem contra o chão sob garras infundidas com destruição. As espadas gêmeas de Zelina derreteram enquanto cortavam a perna da besta, separando-a e fazendo-a cair pela encosta. Regis pulou no corpo do leviatã, protegendo-o da destruição que o teria consumido. Virea conjurou um escudo curvado que me separou da besta, mas uma cauda com espinhos a fisgou pela perna, jogando-a no chão e fazendo girar em direção a um penhasco. Seu corpo desapareceu nos escombros. Dezenas de crescentes de ferro-sangue caíram sobre a criatura, cortando tentáculos e prendendo um de seus pescoços no chão. As garras restantes cavaram grandes sulcos quando a segunda cabeça se fechou bem na minha frente, pulverizando-me com saliva salpicada de destruição. Shu avançou sem hesitar, alheio às chamas violetas que se derramavam da pele da besta. Sua massa de cabeça redonda brilhou com fogo fênix enquanto o cravava para baixo e através da cabeça presa. O crânio da besta se abriu e se quebrou, despejando uma gosma preta no lugar do cérebro. A última cabeça restante se afastou, emitindo um grito de angústia, mesmo enquanto o fogo violeta saltava para a pele de Shu. Seu peito e braços pegaram fogo instantaneamente. Uma flecha dourada passou por mim, visando suas costas quando o atingiu, uma barreira brilhante se envolveu ao redor dele, dando ao fogo da destruição algo mais para queimar e afastando-o de sua carne. Tentei formar o éter e a mana para afastar a destruição dele, mas não conseguia me concentrar, mal conseguia me mover ou corria o risco de perder o controle do portal. A destruição devorou as escamas negras e a carne, revelando músculos escuros e ossos brilhantes. Outra encarnação rasgou pela carne, explodindo sua barriga, mas o portal, um disco pulsante de preto e roxo, já havia consumido a metade inferior da encarnação. Antes que pudesse se libertar, ela desapareceu. Os ossos se quebraram, devorados pelo fogo roxo, depois os músculos. Encarnação após encarnação era puxada para o portal no centro, gritando de raiva e desespero, a cacofonia ficando mais suave a cada momento. E então, o silêncio. O último monstro nascido ainda não havia sido eliminado. A destruição consumiu o restante da besta, e então, sem mais combustível para sua fome interminável, as chamas morreram também, até aquelas que cercavam Shu e o Leviatã ferido. Liberei minhas runas divinas com um suspiro áspero. O portal se desfez, e meus sentidos entorpeceram. Eu caí de joelhos e respirei lentamente, com respirações longas e trêmulas. Meus ouvidos pareciam entupidos, como se eu estivesse debaixo d'água. Ou, como se estivesse tão silencioso que meu cérebro inventasse ruídos para preencher o vazio. Então, uma percepção surgiu em minha mente, e eu despertei. O ardente e brilhante desejo de novo conhecimento queimava a minha pele. Uma grande mão me pegou pelo pulso e me levantou. Me vi olhando para o rosto exuberante de Shu enquanto ele me examinava em busca de ferimentos, sua atenção se fixando em meu braço decepado. Um brilho dourado banhou seu rosto e refletiu em seus olhos, um azul e um laranja. Eu sorri quando a nova runa divina se tornou conhecida, conectando-se ao insight recém-formado. Parecendo confuso com meu sorriso, ele deu um passo atrás. Você está bem, meu irmão em vingança? Quando o brilho dourado da nova runa divina desapareceu, concentrei-me novamente ao meu redor. A encosta da montanha foi destruída. A antes idílica clareira era uma fossa arrasada. Rochas, árvores e solo foram devorados pela destruição, apagando até mesmo os sinais dos poderosos feitiços dos Azuras. O primeiro rosto que encontrei foi o de Sylvie. Ela estava sentada no chão, coberta de suor e lama, seus ombros subindo e descendo enquanto ela tentava recuperar o fôlego. Havia uma falta preocupante de foco em seus olhos, mas através de nossa conexão, senti ela se estender para me confortar. Em seguida, dei uma olhada em Elie. Sua assinatura de mana estava muito menor, o elixir de Lord Avignis havia se esgotado, mas minha irmã estava surpreendentemente bem, considerando a batalha que acabará de enfrentar. Naesia estava se aproximando do local onde a besta havia sido queimada. Havia uma pequena mancha branca no chão.
O resto dos Asuras, aparentemente todos sobreviveram, embora a maioria tenha sofrido ferimentos, alguns graves, se reuniram em um círculo ao redor dela. Ela se ajoelhou e pegou uma pequena forma branca. Uma flecha de fogo ainda se projetava por trás de seu ombro esquerdo. A jovem Fênix tocou a flecha e ela se extinguiu em uma névoa de cinzas. Lentamente, como se estivesse pensando profundamente sobre algo, ela se aproximou de Shu e de mim. Os olhos de cada Asura presente a seguiram em um silêncio paciente. Olhando para mim com uma mistura complexa de reverência e receio, Naesia estendeu o pequeno cadáver. Ao vencedor, o troféu. Grande parte da minha consciência estava dedicada a outras coisas, pensamentos operando paralelamente ao meu foco principal. Lembrei-me do que Zelina havia dito. Fio por fio, realinhei as camadas ramificadas da minha mente, esvaziando minha cabeça de qualquer pensamento, exceto o foco absoluto no buraco perfurado entre os reinos. Ele se alargou um pouco. A besta se aproximava, avançando lentamente, lutando contra o controle de Sylvie. A fria realização me atingiu. Havia uma outra coisa em que eu estava focado, e não tinha poder suficiente para fazer as duas coisas. Respirando fundo, soltei meu controle sobre a dimensão de bolso. A esfera que nos continha explodiu e voltamos para o mundo real. O controle de Sylvie sobre seu feitiço se quebrou, e a besta arranhou o chão, suas cabeças gêmeas descendo em minha direção. Ela parou bruscamente, tão de repente quanto tinha começado a se mover novamente. Ambas as cabeças se inclinaram para trás e para baixo em direção ao torso protuberante. De repente, caiu de costas e começou a arranhar sua própria barriga. Dentro dela, os uivos continuavam, mas estavam abafados, distantes. Mantive o ponto aberto dentro de seu corpo. Não podia ver o que estava acontecendo dentro da besta, mas podia sentir claramente. O portal estava puxando as encarnações futuras ainda não nascidas, arrancando-as deste mundo. Cada uma delas ardia com a centelha da destruição que coloquei em sua carne quando a última encarnação morreu. Fracas e sem seu potencial, essas futuras bestas queimavam. Uma a uma, depois 10, depois centenas. Então milhares e milhares. Era impossível contar. Contudo, a destruição devorou todas no vazio frio do reino etéreo. Ao meu redor, os Asuras estavam gritando. Eli estava gritando. Porém, não conseguia processar suas palavras. Minha mente inteira estava focada completa e perfeitamente em uma única tarefa: manter aberto o buraco entre os reinos. As chamas de sua destruição haviam se virado para dentro e agora estavam devorando a própria besta. E ainda assim, com um portal em suas entranhas e a destruição sob suas escamas, parecia que ela não poderia ou não queria morrer. Suas garras se estenderam para mim. Tentáculos de cauda chicotearam e cortaram em todas as direções. As mandíbulas de suas duas cabeças restantes se esticaram em minha direção. Basiliscos, fênix, dragões e leviatãs se lançaram em minha defesa, batendo na monstruosidade com tudo o que tinham. Raios, balas e manifestações disformes de mana complexa cortaram, queimaram e escavaram sua carne, ampliando as feridas da besta e forçando-a a se afastar de mim. Um leviatã foi pego sob um grande pé, esmagando o homem contra o chão sob garras infundidas com destruição. As espadas gêmeas de Zelina derreteram enquanto cortavam a perna da besta, separando-a e fazendo-a cair pela encosta. Regis pulou no corpo do Leviatã, protegendo-o da destruição que o teria consumido. Virea conjurou um escudo curvado que me separou da besta, mas uma cauda com espinhos a fisgou pela perna, jogando-a no chão e fazendo girar em direção a um penhasco. Seu corpo desapareceu nos escombros. Dezenas de crescentes de ferro-sangue caíram sobre a criatura, cortando tentáculos e prendendo um de seus pescoços no chão. As garras restantes cavaram grandes sulcos quando a segunda cabeça se fechou bem na minha frente, pulverizando-me com saliva salpicada de destruição. Shu avançou sem hesitar, alheio às chamas violetas que se derramavam da pele da besta. Sua massa de cabeça redonda brilhou com fogo fênix enquanto o cravava para baixo e através da cabeça presa. O crânio da besta se abriu e se quebrou, despejando uma gosma preta no lugar do cérebro. A última cabeça restante se afastou, emitindo um grito de angústia, mesmo enquanto o fogo violeta saltava para a pele de Shu. Seu peito e braços pegaram fogo instantaneamente. Uma flecha dourada passou por mim, visando suas costas quando o atingiu, uma barreira brilhante se envolveu ao redor dele, dando ao fogo da destruição algo mais para queimar e afastando-o de sua carne.
Tentei formar o éter e a mana para afastar a destruição dele, mas não conseguia me concentrar, mal conseguia me mover ou corria o risco de perder o controle do portal. A destruição devorou as escamas negras e a carne, revelando músculos escuros e ossos brilhantes. Outra encarnação rasgou pela carne, explodindo sua barriga, mas o portal, um disco pulsante de preto e roxo, já havia consumido a metade inferior da encarnação. Antes que pudesse se libertar, ela desapareceu. Os ossos se quebraram, devorados pelo fogo roxo, depois os músculos. Encarnação após encarnação era puxada para o portal no centro, gritando de raiva e desespero, a cacofonia ficando mais suave a cada momento. E então, o silêncio. O último monstro nascido ainda não havia sido eliminado. A destruição consumiu o restante da besta, e então, sem mais combustível para sua fome interminável, as chamas morreram também, até aquelas que cercavam Shu e o Leviatã ferido. Liberei minhas runas divinas com um suspiro áspero. O portal se desfez, e meus sentidos entorpeceram. Eu caí de joelhos e respirei lentamente, com respirações longas e trêmulas. Meus ouvidos pareciam entupidos, como se eu estivesse debaixo d'água. Ou, como se estivesse tão silencioso que meu cérebro inventasse ruídos para preencher o vazio. Então, uma percepção surgiu em minha mente, e eu despertei. O ardente e brilhante desejo de novo conhecimento queimava a minha pele. Uma grande mão me pegou pelo pulso e me levantou. Me vi olhando para o rosto exuberante de Shu enquanto ele me examinava em busca de ferimentos, sua atenção se fixando em meu braço decepado. Um brilho dourado banhou seu rosto e refletiu em seus olhos, um azul e um laranja. Eu sorri quando a nova runa divina se tornou conhecida, conectando-se ao insight recém-formado. Parecendo confuso com meu sorriso, ele deu um passo atrás. Você está bem, meu irmão em vingança? Quando o brilho dourado da nova runa divina desapareceu, concentrei-me novamente ao meu redor. A encosta da montanha foi destruída. A antes idílica clareira era uma fossa arrasada. Rochas, árvores e solo foram devorados pela destruição, apagando até mesmo os sinais dos poderosos feitiços dos Azuras. O primeiro rosto que encontrei foi o de Sylvie. Ela estava sentada no chão, coberta de suor e lama, seus ombros subindo e descendo enquanto ela tentava recuperar o fôlego. Havia uma falta preocupante de foco em seus olhos, mas através de nossa conexão, senti ela se estender para me confortar. Em seguida, dei uma olhada em Elie. Sua assinatura de mana estava muito menor, o elixir de Lord Avignis havia se esgotado, mas minha irmã estava surpreendentemente bem, considerando a batalha que acabará de enfrentar. Naesia estava se aproximando do local onde a besta havia sido queimada. Havia uma pequena mancha branca no chão. O resto dos Azuras, aparentemente todos sobreviveram, embora a maioria tenha sofrido ferimentos, alguns graves, se reuniram em um círculo ao redor dela. Ela se ajoelhou e pegou uma pequena forma branca. Uma flecha de fogo ainda se projetava por trás de seu ombro esquerdo. A jovem fênix tocou a flecha e ela se extinguiu em uma névoa de cinzas. Lentamente, como se estivesse pensando profundamente sobre algo, ela se aproximou de Shu e de mim. Os olhos de cada Azura presente a seguiram em um silêncio paciente. Olhando para mim com uma mistura complexa de reverência e receio, Naesia estendeu o pequeno cadáver. Ao vencedor, o troféu.